Boa tarde, sejam muito bem-vindos à Casa da Arquitetura para a apresentação pública do Polo 4, o novo edifício do campus da Universidade Lusófona do Porto, um projeto do arquiteto Eduardo Souto de Moura que visa reforçar a presença da instituição na cidade. Iniciamos agora a sessão com as saudações institucionais. Chamo ao palco Nuno Sampaio, diretor executivo da Casa da Arquitetura, Centro Português de Arquitetura. Ora, muito boa tarde a todos. É sempre uma alegria ver esta casa cheia. Fazer naturalmente, como foi chamado aqui, as saudações institucionais. A senhora Presidente da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal de Matosinhos, o Sr. Vereador também da Câmara Municipal de Matosinhos. A Câmara Municipal de Matosinhos é naturalmente não só a proprietária de todo este quarteirão que entregou à Casa da Arquitetura e grande apoiante da Casa da Arquitetura, também os colegas dos órgãos sociais, o Sr. Vereador da Câmara Municipal do Porto, o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, dar as boas-vindas à Universidade, ao professor Reitor Bragança Miranda, a administradora delegada, se é assim que eu não me engano, Natália Pereira, aos vice-reitores da Universidade aqui presentes, ao arquiteto Pedro Ramalho, ao autor do projeto, amigo e sócio honorário, associado honorário da Casa da Arquitetura, Eduardo Souto de Moura, com temos um grande privilégio de ter estado agora em Tóquio para acompanhar a recepção do Prémio Imperial. É um orgulho, naturalmente, enquanto português, enquanto arquiteto e em nome da Casa da Arquitetura, obviamente, saudá-lo mais uma vez agora aqui em Portugal por esse prémio. Confesso que os portugueses presentes, estava também aqui o engenheiro e professor desta casa, o engenheiro Rui Furtado, que ficamos os dois com enorme orgulho de ver o Eduardo Souto de Moura, arquiteto Eduardo Souto de Moura, receber este prémio. Está-me aqui a dizer o Eduardo Souto de Moura que o engenheiro Rui Furtado já é um quase arquiteto, portanto... Saudar naturalmente os professores e os alunos da Universidade e o André Campos, um abraço muito especial por todo o empenho em todo este processo, que eu sei que foi grande, e aqui na montagem. E dizer apenas uma coisa. Todos nós sabemos, é da nossa prática profissional, o quanto a arquitetura tem impacto nos nossos hábitos, nas nossas maneiras de nos formarmos, de nos forjarmos e, inclusivamente, de moldar, inclusivamente, o nosso caráter. Naturalmente, há pessoas boas e pessoas más criadas em bons e maus edifícios, nós sabemos disso. Mas tem, naturalmente, uma importância muito grande o sítio onde nós crescemos, o sítio onde nós habitamos e, para os arquitetos, o sítio onde nós aprendemos a fazer arquitetura. E, portanto, é com muito gosto saber que, a juntar a tão grande empenho de tão bons arquitetos que são professores aqui na Universidade Lusófona, saber que agora vão ter ainda mais condições e ainda mais empenho da administração com a construção de um complexo de edifícios num sítio que, naturalmente, este complexo de edifícios irá ajudar a qualificar e que teve também um grande, vamos chamar assim, carinho por parte da Câmara Municipal do Porto, aqui na pessoa do seu vereador, que naturalmente ajudou a que fosse possível receber naquele território uma escola com uma dimensão, naturalmente agora cada vez maior,
e que fica bastante qualificada com este projeto que agora vamos conhecer e que está ali já até representado no final da sala. E é, portanto, antes de sair aqui, quero saudar, primeiramente, a Universidade pela iniciativa de ter requalificado o lugar, de querer qualificar e dar mais condições aos professores, para que os professores consigam dar também melhores condições ao ensino da arquitetura, com um magnífico projeto do magnífico arquiteto e nosso amigo Eduardo Souto Moura, que eu estou muitíssimo ansioso por ver a explicação e a apresentação do projeto. Portanto, primeiramente, naturalmente, à Universidade e aí, por último, ao Eduardo Souto Moura, pelo projeto aqui desenvolvido. Muito obrigado a todos, sejam sempre bem-vindos. Posso reafirmar ou reforçar o convite feito pela Associação de Estudantes. Está aqui a exposição que reflete a excelência do trabalho que alunos e professores têm feito neste curso, e é muito importante agradecer aqui também ao arquiteto Pedro Ramalho toda a sua energia, todo o seu empenho, toda a sua vontade de dar o melhor de si e ajudar ao que os outros deem o melhor deles próprios. E eu acho que pedia uma grande salva de palmas ao arquiteto Pedro Ramalho, ao arquiteto Eduardo Souto Moura e à Universidade por este esforço. Segue-se a intervenção da doutora Natália Pereira em representação da administração do COFAC. Boa tarde a todos. Não querendo amassar os presentes, faço o cumprimento do Sr. Arquiteto Nuno Sampaio, os nossos. Gostaria de comunicar que o Sr. Administrador Presidente do Conselho de Administração da COFAC e Administrador da Universidade Lusófona, por imprevistos, a agenda nem sempre nos ajuda e, portanto, ele não consegue estar cá, mas apresento cumprimentos a todos os presentes. Gostaria também de cumprimentar o Sr. Arquiteto Nuno Sampaio, o Sr. Professor Pedro Ramalho, o Sr. Arquiteto Eduardo Souto Moura, todos os autarcas aqui presentes, nomeadamente o Sr. Vereador Pedro Baganha, e também gostaria de cumprimentar o administrador da COFAC aqui presente, o Sr. Professor Dr. Francisco Faria Ferreira, o Sr. Reitor, Professor Bragança de Miranda e Vice-Reitoria e Pró-Reitoria aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar a entidade, neste caso o empreiteiro, que tomou conta desta obra, na pessoa da Sra. Engenheira Aline Sousa, Engenheiro Tiago Campos e João Paiva, que aqui presentes também, cumprimentos. E estendo todos os meus cumprimentos a todos os demais aqui presentes, desde diretores de unidades orgânicas a professores e dirigentes, e também estudantes e outras celebridades aqui presentes. A Universidade Lusófona, no âmbito do seu Plano de Desenvolvimento Estratégico 25-30, está a aumentar significativamente a sua capacidade de ensino, de investigação e inovação. E é neste seguimento que a COFAC está a promover volumosos investimentos nos nossos campos, tanto em Lisboa como no Porto, de modo a aumentar globalmente a nossa qualidade e capacidade de resposta às necessidades do mercado. Este novo projeto que iremos daqui a pouco ver vai reforçar e consolidar a nossa missão, que é a formação superior. Consequentemente, o desenvolvimento científico, social, económico, cultural
ou seja, o progresso da nossa sociedade, e também onde os nossos diplomados se inserirem, nomeadamente nos países lusófonos. De seguida passarei a palavra ao Sr. Professor Dr. Pedro Ramalho, realçando que o Sr. Professor contribuiu de várias formas, múltiplas formas, para que este projeto específico se concretizasse. Agradeço também ao Sr. Arquiteto Eduardo Souto Moura por concretizar este nosso sonho, que está a fazer muita falta já há algum tempo. Por isso, eu agradeço uma salva de palmas para os dois. Muito obrigada. De seguida, toma a palavra o arquiteto e professor Pedro Ramalho, diretor do curso de Arquitetura da Universidade Lusófona. Tanta gente. Esta coisa. Bem, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Mas permitam-me saudar particularmente estes numerosos estudantes que contribuem para a nossa cerimónia. Bem, agradeço naturalmente as palavras do Nuno Sampaio e da doutora Natália, que são ditadas com certeza pela nossa boa convivência. Breves notas em forma de lembrança na apresentação do projeto das instalações centrais da Universidade Lusófona do Porto. Não posso deixar de começar por lembrar e reconhecer que foi o professor Manuel Damásio, presidente da administração da COFAC, que, aliando visão e determinação, aceitou em boa hora lançar este programa de requalificação, não só de grande relevância para a Universidade Lusófona, mas igualmente para a cidade do Porto. Muito obrigado. A segunda nota é para lastimar que um equipamento tão importante para a cultura universitária e para a valorização do Centro Histórico do Porto precisa de 9 anos para a obra ser iniciada. A burocracia é aliada à incompetência, indiferente aos prejuízos que origina, é causa que corrompe e destrói a democracia. A terceira nota é para lembrar que, consensualmente, as universidades são o lugar da criação e difusão do saber e que o edifício universitário é o suporte e o quadro de um projeto pedagógico. O processo de Bolonha, de que Portugal é subscritor, corresponde a uma alteração cultural profunda do ensino universitário e dos seus espaços letivos. A questão central deste processo é a mudança de paradigma de ensino de um modelo passivo, baseado na aquisição de conhecimentos, para um modelo baseado no desenvolvimento de competências dos estudantes. A introdução do sistema de créditos como unidade de medida do trabalho do estudante, sobre todas as formas, incluindo a da aquisição de competências transversais, passa o enfoque das aulas do professor para o trabalho dos estudantes. Esta profunda alteração do sistema educativo obriga a reorganizar o modelo de escola baseado na tradicional sala de aula para espaços específicos e qualificados que permitam desenvolver atividades de natureza coletiva, sejam culturais, sejam de convívio, sejam de participação com outras coletividades, seja ainda com o mundo das relações socioeconómicas. A quarta nota é para lembrar que a universidade, historicamente ligada à cidade, representa o elemento maior da dinâmica urbana. As novas instalações da Universidade de Lusófona situam-se na zona histórica do Porto, como sabem, Património Mundial da Unesco, numa área
crítica da cidade, constituída por terrenos expectantes que aguardam há décadas por uma solução urbanística. O atual edifício da Universidade Lusófona, um antigo recolhimento de órfãos, perdeu o seu enquadramento urbano com a demolição dos prédios a sul para dar lugar à Rua de General Sousa Dias, em grande parte do seu traçado em viaduto. O seu edifício e ordenamento deste território foi objeto de numerosos estudos e planos, mais ou menos utópicos, que nunca passaram de papel. Com este novo edifício, abriu-se finalmente um princípio para a resolução desta importante frente urbana da cidade do Porto, como é manifesto na apresentação que vão ouvir. A minha apresentação do arquiteto Eduardo Souto de Moura, nestas breves notas, seria longa, dado o seu vasto e importante currículo como professor e arquiteto. Limito-me a apelar aos presentes para a leitura de tantos e tão belos textos que se escreveram sobre ele. Eu tive essa acertada ocasião de leitura em tempo próprio, quando fui convidado para fazer o discurso de louvor do Eduardo Souto de Moura na atribuição do título honoris causa pela Universidade Lusófona. Mas porque estamos na Casa da Arquitetura e em forma de recado, não quero deixar de salientar 3 predicados para mim do maior significado. O seu exemplo em que a obrigação ética dá sentido e orientação à sua obra e não apenas a critérios estritamente estéticos, num tempo em que esses valores da ética estão esquecidos, ou pior ainda, são desprezados. O seu exemplo no compromisso social e cultural da profissão, na causa pública. O seu exemplo na persistência do rigor, na materialidade e na qualidade da edificação. Por tudo isto e muito mais, somos todos devedores do seu importante contributo para a afirmação e prestígio da arquitetura portuguesa. A universidade é um lugar de vida. A arquitetura pode e deve contribuir para redefinir o lugar da instituição na cidade, para abrir à sociedade, para se abrir à sociedade e para adaptar às novas práticas pedagógicas. Muito obrigado. Passamos agora à apresentação pública do novo edifício do campus da Universidade Lusófona do Porto, pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura. Bom, muito boa tarde. É um gosto estar aqui, não só na Casa da Arquitetura, como tenho tratado sempre bem, mas ver esta sala repleta de alunos, penso eu, que são tão jovens, e alguns arquitetos professores que eu sou amigo e admiro. Francamente, estou sensibilizado e vou mostrar este projeto e tenho que agradecer às chamadas autoridades. Mas vamos esquecer de metade dos nomes. E, portanto, para não haver ofensas, eu falo na generalidade em relação à Universidade Lusófona, a quem devo, como cliente, a entrega deste projeto, a todos os alunos e professores e amigos, aos estudantes, e, fundamentalmente, tenho que dar uma palavra ao Pedro Ramalho, que converge as duas entidades importantes, o cliente, o amigo e a própria Universidade Lusófona. Portanto, ao agradecer ao Pedro Ramalho, foi ele, e não há que esconder, eu fico contente por ter esta oportunidade de desenhar um projeto, foi ele que me convidou e explicou à Lusófona que devia ser eu o projetista, não sei, os bastidores, mas o que é certo é que fico agradecido.
Agora só falta a segunda parte, que é os projetos estão cheios de boas intenções, o inferno está cheio de boas intenções. E agora a obra está em construção e depois vamos ver se verifica aquilo que os arquitetos pensam, que às vezes enganamos. Bom, começo por explicar, isto é para quem não é arquiteto, nem por explicar a localização do sítio das novas instalações da Universidade Lusófona, que é um sítio privilegiado. Primeiro, pela dificuldade. É como escrever um texto nas margens. Escrever nas margens. Portanto, temos aqui a muralha inicial de Sueva, depois temos a muralha fernandina, depois temos o sistema radial das idades barrocas, uma, duas, depois faz-se a Rua da Restauração, também radial, e nas portas em que existem as muralhas temos as praças. Bom, cá está, continuamos sempre à larga. Aqui temos a primitiva muralha, depois a muralha fernandina, aqui, e aqui a capela e o edifício. Penso que foi um abrigo de órfãos, em que no 25 de Abril foi transferido para a Aguda, para umas instalações balneares, e ficou livre. Penso que esses terrenos pertenciam ao bispo e que mais tarde foram urbanizados. Continuamos. As datas estão aqui. A evolução da cidade. Aqui começa a desenhar-se muito mais o radiocentrismo e as portas, as praças junto às muralhas, a Cordoaria, a Batalha, a Praça da República e os respectivos mosteiros de São Bento, aqui, e sempre a localização à larga e na tangência. Eu gosto destes terrenos meios híbridos, que são meio campo, meios urbanos, são marginais, mas passam a ser centrais. Conferem uma complexidade de leitura da morfologia da cidade e, para os arquitetos, oferece uma complexidade que dificulta a clareza do projeto. Portanto, mas isso também faz parte da nossa profissão. Bom, como dizia, é um sítio privilegiado em relação às vistas, mas esse privilégio depois obriga-nos a algumas dificuldades. É evidente que temos esta varanda maravilhosa sobre o rio, e rios há muitos, porque não há rios com uma ponte, duas pontes, 3 pontes, 4 pontes, e a raiva de 5 pontes. E praticamente deste terreno temos a visão de toda esta malha urbana com as respectivas pontes. Portanto, esta varanda oferece-nos uma vista frontal à Ponte de Dom Luís, ao Mosteiro da Serra de Pilar, à Ponte do Infante, à Ponte de Dona Maria Pia, do Eiffel, e depois aqui à Torre do Edgar Cardoso, que, segundo o Frangheri, escreveu o prefácio para Pontes no Mundo Inteiro, um livro enorme assim chamado Bridge. E o prefácio diz assim: a ponte mais bonita do mundo está no Porto. É a Ponte Edgar Cardoso. Ele, por acaso, depois troca, pensa que é uma ponte rodoviária, mas é uma ponte ferroviária, que ainda é mais difícil por causa das vibrações dos comboios. Portanto, temos também esse orgulho de ter a ponte mais bonita do mundo. Temos aqui a sucessão das pontes, a Ponte Edgar Cardoso com a Ponte Dona Maria, a Ponte do Infante e a Ponte Dom Luís, em que temos a vista direta para o Mosteiro da Serra de Pilar e para a Ponte de Dom Luís. Não é Dom Luís, é Luís I. Eu digo sempre Dom Luís. É lindíssima e também é notável, não só desenhar pontes, mas a inserção paisagística desta. Estou a falar um bocado para os alunos. A inserção paisagística destas duas pontes, no enfiamento e na colagem que eles fazem, criando uma nova geografia nestas duas margens
o paralelismo e a colagem em relação à paisagem. Eu acho que não vai acontecer agora na ponte do metro, mas não queria falar disso. É que o Edgar Cardoso, eu fiz uma exposição na Alfândega sobre a vida e a obra do Edgar Cardoso, e o Edgar Cardoso era um tipo excepcional, não conheci pessoalmente, mas pelo ateliê, deixem-me desligar o telemóvel, desculpa. Está feito, desculpem. Mas então, visitei várias vezes o ateliê dele e em Lisboa e fiquei, quando ele trabalhava em maquetes. Realmente, como o Miguel Ângelo diz, o melhor dinheiro que se pode empregar num projeto é fazer maquetes. Depois o Cisa também usava isso. E nós, quando trabalhava, e outros, no escritório do arquiteto Cisa, ele dizia assim, façam esta maquete. Outra vez, Cisa, ele disse, o melhor dinheiro que se pode investir é em maquetes. Portanto, é uma regra de ouro. Bom, em frente temos a Serra de Pilar e temos aqui este notável encadeamento de adegas e depósitos de vinho. E esta imagem é lindíssima, não só pela geografia ou este fragmento urbano, e a tal maneira importante que foi escolhido para a capa da cidade como arquitetura o livro do Aldo Rossi. E se ele põe na capa é que significa que é uma construção paradigmática de edifícios urbanos. Não é por acaso que ele escolheu isto. Bom, passemos agora ao projeto propriamente dito. Vemos aqui o terreno, a parcela para a construção da faculdade, o viaduto que foi aberto e rebentou com este tecido urbano todo. Rebentou é uma palavra um bocado violenta, mas é certo. É que isto foi uma espécie de máquina zero que rapou toda a edificação que havia nesta zona. Vou voltar atrás. Vemos aqui. Portanto, vemos este resultado do corte. Isto é importante porque a imagem depois destas construções é uma espécie de corte dos edifícios. Portanto, os edifícios são cortados, é uma espécie de autópsia, em que, teoricamente, se podia ver tudo o que se passa lá dentro. E cá está o nosso terreno e a capela dos antigos colégio ou instituto das meninas desamparadas ou abandonadas. Vamos passar outra vez. Bom, cá temos a tal parcela e havia um dos motivos que este projeto demorou muito, aproveito também para dar uma certa explicação e agradecer à Câmara, é que não é fácil. O que estava previsto para a Lusófona construir era uns terrenos aqui. É evidente que foi numa curva marginal, não se passa nada aqui, só temos as vistas, mas a relação desta instituição, e na bocado o Pedro Ramalho dizia, a Universidade é vida, a vida urbana que se passa aqui há uma série de cafés e esplanadas, ali temos a praça com cinemas e teatros, e portanto tudo levava a crer que puxar a Universidade para esta parte urbana do cruzamentos de ruas, onde temos o palpitar da vida urbana, e aqui estamos numa zona marginal, descansada, em que aqui o viaduto ainda se consegue inserir às cotas do terreno e, portanto, era a minha ideia, transformar o viaduto o mais possível, conforme as cotas permitissem, numa rua urbana, para não ser um edifício pendurado no viaduto. Portanto, o Pedro Ramalho e a Lusófona tentaram e conseguiram fazer uma troca deste terreno com o terreno da Câmara. A Câmara tinha este e a Lusófona tinha este prestado. Portanto, a passagem deste terreno para aqui, isto não é como comprar uma cigarros. Demorou bastante, foi feito com muito boa vontade, dificuldades, e até para explicar que o projeto demorou muito, não só por mim, mas fundamentalmente pelo próprio terreno, a base com que íamos trabalhar. Este desenho
explica mais ou menos o projeto. Temos aqui a igreja, chamei-lhe Patimónio, uma zona verde de entrada, um preâmbulo. O primeiro edifício é um edifício que eu chamei Burocracia, onde está a entrada das secretarias, toda a parte administrativa, e na parte superior, toda a parte administrativa e a parte de lazer dos professores, as salas de estar, gabinetes, por aí fora. Depois temos aqui lazer e cultura. Lazer, temos a cantina e as cozinhas. Cultura, a biblioteca. E pedagogia, são um auditório de 200 pessoas e depois em cima um open space, duas salas enormes. Enormes, não grandes, também para poderem caber 200 pessoas, não é o caso. Onde se vão passar as aulas e não existem esta divisão em cubículos para as salas de aulas para 10 ou 12 pessoas. São grandes espaços, têm a ver com a pedagogia, em que se cruzam informações de vários setores. Os arquitetos têm que ser cultos. Se não forem cultos, não são bons arquitetos. Eles têm que perceber a realidade. Isso chama-se cultura. E percebê-la, e nós, arquitetos, temos que percebê-la e transformá-la. E transformá-la bem, porque depois não podemos apagar como num quadro. E é por isso que eu fui professor, muito novo, a primeira vez, era assistente, num ano maravilhoso, com professores que eram o Jacinto Rodrigues, com todos os seus defeitos e contestações em relação à arquitetura, era um ambiente revolucionário em que queria introduzir a ecologia, mas de uma maneira radical. Queria tirar o botão e fazer tudo cabanas de palha, mas não sei o quê. O que é certo é que esse contraste obrigava-nos a nós a discutir, a dizer que ele estava errado e a consolidar o nosso pensamento. Depois tínhamos duas figuras excepcionais, que era o arquiteto gigante, professor de construção, mas numa construção, ele tinha os dois cursos, era arquiteto e engenheiro. Portanto, era uma construção muito ligada à arquitetura. Portanto, nunca era a razoabilidade ou a lógica da construção. Queremos impor uma linguagem que a construção tinha que sofrer. Portanto, o gigante tinha um equilíbrio, era culto, porque falava tanto da parede dupla inglesa, em que era ventilada, era um grande defensor da parede ventilada. Não está bem isto? Era um grande defensor da qualidade da construção, ensinou muito. Eu, como professor, aprendi muito com ele. E o Cisa, que recebia aquilo tudo, apaziguador, e lançava na sua genialidade variantes aos vários. Portanto, foi um ano maravilhoso. E o Pedro Ramalho, que era o coordenador do ano, com o seu bom senso, tentava apaziguar as coisas e tentava dar a sua opinião exatamente para confluir esses saberes que são necessários para fazer um projeto. Os marginais e os postulados, os axiomas rígidos. Portanto, foi o melhor ano da minha vida como professor. Dei aulas na Suíça, nos Estados Unidos, mas realmente tenho de dizer que não tenho vergonha nenhuma de dizer que o sítio onde mais gostei de estar, nesses anos, depois não, foi na FAUP. Isto vinha a propósito de quê? Para justificar, isto são salas grandes em que depois defendi, a propósito da experiência e por informação do Pedro Ramalho, que fez o programa para este edifício, de haver ateliês, laboratórios, em que os professores estão todos sentados à volta de uma mesa e quando houver uma incompatibilidade de um campo, está ali o professor de construção, neste caso, por exemplo, o Rui Furtado, que já sabe mais da arquitetura que muitos arquitetos. E isso não é possível se não cai, ou então essa estrutura ultrapassa em altura e corta as janelas e não podemos ver. E depois dizia o professor de História, mas isso é contra a natura. Dizia o Gregote, a História é uma disciplina que todos temos que passar por ela, mas não nos ensina nada como deve ser o projeto. Então, por que é que o fazemos? Dá-nos conforto para justificar ou medir se a proposta é válida ou não. Portanto, é uma espécie, a História faz o julgamento e não faz o impulso inicial do projeto.
Portanto, devemos passar por ela, mas não é determinante. Portanto, este esquema justifica a volumetria, e cada edifício tem um tema, e entre eles, como são 3 dedos abertos, se fossem 2 era PPD, mas são 3, e temos entre eles, este é o jardim sobrante, onde acaba aqui a propriedade, e temos este jardim sobrante. Aqui temos um pátio ou um jardim com a seta pendente. Vocês lembraram o jardim de São Lázaro, em que nós, nos intervalos das aulas, e estávamos quase sempre nos intervalos, porque as aulas eram poucas, nos deitávamos aqui virados ao sul, tinham a pendente, e fazia-se reuniões com os professores e os alunos. Bom, tempos maravilhosos. E tentei reproduzir um pouco esse jardim dependente. Aqui a cantina, que abre para o jardim, tem uma esplanada, e aqui a biblioteca, que também abre, e por que não vir ler um livro cá para fora. Bom, são as vistas privilegiadas e que depois vão nos levar a abrir uma série de janelas. Abrir janelas é que para mim é a coisa mais difícil em arquitetura, porque as volumetrias fazem-se com maquetes, com as posturas das câmaras, nós com o censo são muito censuradas por causa das áreas e volumes em relação à verba que dispomos, não dispomos a fazer volumes disparatados, porque isso não é viável financeiramente. E portanto, chegamos a uma altura em que a fenestração, as janelas, tem muito a ver com caráteres subjetivos de linguagem. E vemos aqui esta vista maravilhosa de Esgalhava, Ponto Luís, é quase a fotografia do Alvão, a vista para a Serra do Pilar, para o claustro redondo, a vista para as várias pontes que já falamos. Portanto, só com este preâmbulo ficamos inibidos quase a desenhar, mas temos que andar para a frente. Então vemos aqui já desenhado os três edifícios. Deixamos esta empena da igreja, da capela, que é muito bonita, é uma parede branca. Neste estrangulamento, a entrada, temos este percurso que vem da cidade, daqui, vem aqui, da parte de baixo, o parque de estacionamento. O segundo edifício, que é a cantina, a biblioteca e o auditório e as salas de aula. Depois existe uma galeria que pode funcionar como sala de exposições, que liga os 3. Portanto, este é o terreno inicial. É evidente que temos consciência que vamos tapar uma série de janelas e vamos manter esta lindíssima silhueta da capela. E a partir daqui é que construímos esta série, os 3 edifícios. O primeiro edifício tem um percurso e tem esta diferença de cotas e propusemos fazer um jardim. Uma rampa, umas escadas aqui e um cipreste, que quer dizer, na tradição catalã, você é bem-vindo. E aproveitamos também a empena para escrever Universidade Lusófona. Estas árvores, se não existem, queríamos pô-las. E o primeiro edifício, o segundo edifício, e aqui há um drama que temos que optar, que é a vista mais bonitas do Porto, ou das mais bonitas, temos que pôr vidro. Estamos virados ao sul. Agora, com a sustentabilidade, estamos tramados, porque usamos vidro e temos que fechar o sul. Portanto, o projeto parte destas fachadas, que tem um compromisso entre abrir e fechar. Portanto, quando se fez este gesto do aqueduto em que se cortou o tecido urbano, eu precisava de um tema para fazer a linguagem das fachadas e usei a fachada corte. Quem não sabe desenhar fachadas faz cortes e depois mostro. E é uma espécie de tudo que está aqui, coincide com paredes interiores, que se prolongam, há uma espécie de varanda, mas não é acessível esta varanda. Eu não queria que estes edifícios tivessem guardas e parecessem edifícios de habitação. Aqui um T2, um T4, aqui mora a Mariquinhas, ali está a cozinha e tal. Portanto, queria o mais sobre possível. Portanto, cada módulo destes tem uma zona de janela ou vidro e uma zona fechada. Pode-se usar portadas, ou pode-se fazer brise-soleis elétricos, sobe e descer, e a abertura disto pode ser, ou abre só 11 centímetros
para ventilar. E aí a lei diz que a proteção, as aberturas não podem ter mais de 11 centímetros, ou posso abrir tudo. Então aqui pode-se meter interiormente um vidro, porque eu não queria os vidros exteriores. Mas isso, como estamos nesta empreitada a fazer o tosco, o betão, ainda temos tempo de afinar este projeto. Estão feitos para pedir preços, mas ainda podemos afiná-los depois, de ver o comportamento do edifício. Tenho a sorte de a construção ter sido feita em 2 fases. Uma fase inicial, que é o betão. Bom, este é o rachão chamado piso 0, em que vemos aqui a entrada com o jardim. Aqui tem um poço de ventilação. Depois temos aqui a secretaria e vários gabinetes, um hall de entrada, o foyer, que é o que liga à sala de atos, tem 60 lugares, a cozinha que liga à cantina e a cantina que abre toda para esta esplanada, esta pérgola, depois, penso, pôr uma videira, e como é cá fora, à imagem e na memória de São Lázaro, em que nos instalávamos nesta pendente aqui, por este corredor, que é a galeria. Pode funcionar como uma galeria de exposições, pode servir para fazer a parte burocrática, as notas, avisos, cartazes, por aí fora. E depois temos aqui uma saída de emergência e o auditório para 200 pessoas. O piso -1. Portanto, em determinada altura, a meio do projeto, ou quase no princípio, mas apareceram a necessidade de instalar várias instituições de laboratórios ligados à imagem, fotografia e vídeos. E então teve que subir, instalar mais um piso. Os alunos não pensem que a arquitetura é uma coisa linear, começa aqui e acaba ali. Está cheio de incidentes e episódios em que de vez em quando o projeto é todo virado ao contrário. E aqui foi preciso fazer mais um piso. Felizmente tínhamos esta pendente e é quase como ter como um macaco hidráulico. O edifício foi subindo, de maneira a haver uma fissura entre o edifício e o terreno. E essa fissura não são feitas para unidades de laboratórios que não precisam praticamente de nenhuma luz. Até outros precisam, são câmaras mesmo escuras. Portanto, estas janelas aqui são fissuras muito delicadas e que iluminam minimamente os espaços onde se vai trabalhar. E fazem depois com blackouts, são fechados para fazer-se as instalações cinematográficas, vídeos, fotografia, por aí fora. O piso -2 temos o estacionamento e depois apareceu a linha d'água. Apareceu, não, já sabíamos. E para dizer a verdade, foi um inferno esta linha d'água. Porque a APA, tudo que é águas, e bem, senão este país, a água é o principal problema deste país, para além de outros mais pequenos, há uma regra que não se podem tapar as linhas d'água. Portanto, agora imagina-se que na garagem de um edifício, uma instituição privada, passa um rio. Quer dizer, para o dono de obra é poder, esse rio tem que ser público. Portanto, à noite a lusófona não pode fechar os portões. Tem que ficar aberto. Portanto, se ficar aberto, a linha d'água é legal. Se não temos os portões, é proibido e tem privacidade. Portanto, o que é que se decidiu? Metemos portões e entregamos as chaves dos portões a quem manda neste sistema, a APA. Portanto, quem quiser diz, opá, queres ir ver a linha d'água? Então, não. E penso que arranjamos esta situação de equilíbrio. E o resto são vísceras das instalações técnicas. Mas o mais bonito, depois, eu não tenho aqui os pormenores, mas a linha d'água depois deu motivo a fazer um episódio em granito, uma espécie de um tanque, um aqueduto com a água a passar. Portanto, pode ser um momento de divertimento lúdico. Em cima temos o piso 1, temos aqui a biblioteca.
Temos aqui a entrada, já vimos. Aqui em cima temos gabinetes, parte administrativa, a administração, tudo aqui à volta de um hall, um corredor. E tudo isto abre para as tais vistas maravilhosas, em que temos estas paredes, primeiro para estruturais, para não fazer vãos deste tamanho, e segundo, para não ser tudo feito em vidro. E aqui é que temos o tal sistema, onde temos portadas, ou então fazemos briçoleiros elétricos, de abrir e dirigir a luz. Aqui temos um poço de ventilação para as partes enterradas e aqui também outro poço de ventilação. Temos aqui a biblioteca e aqui a cantina. E aqui a pérgola, o vinho verde, penso eu, vinho americano, com os arames, e a malta pode vir toda a comer aqui para fora. Isto é plano e depois desce para aqui. Continuamos no edifício, a parte administrativa, a reitoria, a biblioteca, a administração, os serviços da biblioteca. Aqui é um pátio, quer dizer, o edifício funcional é um L e é fechado e tem uma espécie de um pátio fechado onde estão máquinas de ventilação e ar-condicionado. E as salas de aulas têm 3 tipos de iluminação. E pode ser um espaço único, pode ser um espaço dividido em 3 partes, 2 e 1, e tem as respectivas janelas. Esta tem a nascente, esta tem a poente e esta tem a sul. Eu fui bastante renitente em não fazer esta, mas fui convencido pelo professor Pedro Ramalho, que na sua simpatia e sabedoria disse: "Oh, mas aqui não há luz." E eu disse: "Pois não há, então vamos abrir janelas." O que tem que ser tem muita força. E cá em cima, neste piso, temos os terraços. Aqui vemos o tal pátio das máquinas. E aqui temos os gabinetes. E aqui a sala dos professores, que é um conjunto de sofás. Podem estar aqui, podem beber um copo, tomar café. Depois podem se reunir aqui nesta grande mesa para dar as notas ou discutir qualquer assunto importante. E gastam os 3 jardins. Um jardim, 2, 3 jardins. Bom, agora vamos mostrar alguns cortes. Há uma ideia que vamos ver se conseguimos jogar bem com as cotas. Agora que, ao começar, vamos fazer um levantamento que é o mais possível transformar esta parte da cidade, que tinha um viaduto contra a natura, com estas cidades com tecido barroco medieval, não se compadecem com viadutos da cidade moderna. Então, o projeto tenta que o viaduto se transforme em rua, com 2 passeios, e fazer a cota. Aqui vemos exatamente a parte de vídeos e fotografias em que as janelas são bastante mais pequenas, só tem esta parte, que é mais fácil de controlar a luz. Praticamente todos os edifícios têm lambrins de cortiça. O pavimento penso que vai ser em cortiça, ainda por cima a Amorim faz descontos. O tal tubo de ventilação e a conexão que neste projeto entre o edifício antigo está mal, vamos ter para dentro, entre o edifício antigo e o edifício novo, esta compatibilização de cotas é importante. E agora foi pedido e estamos a desenhar, e já está feito, do parque de estacionamento que é neste piso. Isso não é fácil até. Eu estou bem. Eles é que estão mal, ou bem foi. E agora estamos aqui o parque de estacionamento e também foi pedido. E bem, foi uma sugestão, por mais que me custe mudar algumas coisas, mas é razoável também fazer a ligação do antigo edifício, uma nova escada aqui, para o parque de estacionamento que é este piso. Vemos aqui as tais janelas a nascente para as 3 salas de aula. 1, 2, 3 ou 4. E vemos aqui a tal galeria. O auditório, que é revestido a tijolo. Eu fiz a Casa das Artes em tijolo.
porque achei que era agradável. Depois percebi que o tijolo é muito bom acusticamente, porque tem textura e as juntas, se forem salientes, consegue-se fazer mais juntas para a absorção e menos juntas para a reflexão. E pode-se controlar. Depois em Braga, numa escola de música, aí com a ajuda de profissionais de acústica, nas zonas que eles me indicavam, o tijolo pode ser deformado, não ser vertical, mas fazer uma curva para poder deflagrar o som, e pode-se abrir as juntas verticais, mais e menos, conforme os sítios que eles achavam e indicavam em gráficos. Aqui precisamos de 3 metros, ali 2 metros. Portanto, aqui é uma operação que depois, durante a construção, vai-se fazer essa correção de acústica. Aqui uma lógica que é: o edifício é todo em betão e as cofragens são todas iguais, para tentar ficar mais barato e dar esta ideia de ritmos e de modulação. E essa modulação, quando é preciso, janelas. Aqui tira-se os módulos, põe-se abaixo. Tiraram a luz, não foi os módulos. Não, eu vou explicar, vocês já perceberam como é o edifício. Portanto, o edifício é todo em betão portanto, é todo modulado. Tira-se partido das lajes, na construção dessa... Percebe-se o sistema construtivo. Quer dizer, o Jean Nouvel uma vez disse que, a propósito de publicar um número de adomos sobre Portugal, do CISA só publicou croquis. Eu achei que era injusto. E perguntei-lhe porque é que o CISA só tinha croquis. E ele disse: é porque eu gosto mais dos alçados quando são consequência de... E o CISA é artista. Portanto, os alçados para mim são resultados. Bom, fiquei com isto na cabeça sempre. Não quero dizer que ele tivesse razão. Claro, eu gosto muito de alguns alçados do CISA. Mas, portanto, aqui, quem não tem cão, caça com o gato. Portanto, aqui tiro partido do sistema construtivo, desta visibilidade do material, do sistema construtivo, e permite-me, ou permitiu-me na construção do projeto, quando precisava de uma janela, que tem que sempre esta dificuldade de abrir buracos, retirar um módulo de betão e pôr um vidro. O que não quer dizer mais tarde que, se verificar que há sítios que têm que ser corrigidos, ou para mais ou para menos, em que com jato de água forte pode-se cortar esse módulo, retirar o betão e pôr uma janela. Espero que isso não aconteça. Já está. Isto é a entrada. Ao princípio, como já vimos, tínhamos aqui a entrada, que é um alpendre, o tal cipreste, e tínhamos aqui o jardim dali até aqui, em lomba, assim. Um tipo ia para uma espécie de um carreiro para a universidade. E também, por críticas, o Pedro Ramalho fez, ao longo do projeto, vemos aqui, confirma-se esta ideia de o mais possível do edifício estar, fazer parte de uma rua e o passeio, não haver um buraco. Os tais modulações que são retiradas para as 3 salas grandes, e aqui é do auditório onde não tem janelas, tem grelhas de ventilação. Uma escada de emergência. E aqui já temos... Não digo que seja uma praceta onde os alunos se podem encontrar, e os professores, uma escada. É mais Porto isto. Um muro de granito, escadas e uma praceta com jardim. Cortes construtivos, não interessa muito explicar. O princípio do auditório com os tijolos, que depois vão ser tratados. A entrada à tal praceta, antigamente, era assim. E agora podem se sentar aqui a falar, a namorar, o que quiserem. Um cipreste e a entrada.
antigamente era assim, independente. Não era feio um jardim, 2 jardins, 3 jardins. Mas o que é certo é que não é muito agradável ir em fileira para a escola. Bom, e agora, esta linguagem, acho que tem interesse. Não é nada fácil fazer alçados, eu acho que sofre imenso. Então é preciso arranjar sempre um tema. E encontrei este tema, apaixonei-me por estas fotografias de um pombal que tirei no Alentejo. Então, pombal. Então, a modulação, onde é preciso abrir e fechar, achei que foi o acaso, não sei o que foi, esta desordem que faz uma ordem nova, e que me serviu para fazer um prédio na Rua Senhora da Luz, numa zona de quartos, em que não precisava de fazer os quartos todos para a rua em vidro. Tenho a janela ou varanda recuada, e aqui é o sítio do guarda-vestidos. Portanto, tem esta modulação, um quarto é isto, depois um é fechado, outro é aberto. Ficou um bocado cinzento, mas o Porto também é cinzento, o mar e tal. Depois, usei esta mesma modulação num prédio em Aveiro. Aqui abri mais, porque é em cima da ria. É uma paisagem maravilhosa. É lindíssimo. Eu fiquei escandalizado com os preços do metro quadrado em Aveiro, neste edifício, mas não vou dizer. E, portanto, para aqui abri tudo. Não temos não usei com o fecho da parede de betão. E vimos por aqui fora, e cá está a ideia: quando não sabes fazer alçados, faz cortes. É o meu lema. E então vemos por aqui fora a regra da modulação e o sul e estes brilhos soleis. O sul é muito bonito, mas se está a 10 ou 20 graus desviado do sul, apanha ou nascente de lado ou poente. Portanto, também precisamos de usar brilhos soleis. Em cima, para cortar o ângulo do sol, e dos lados para cortar algum nascente ou algum poente. E depois sempre, e como é que vai ser o alçado lateral? O alçado lateral é um corte, como se pode ver, é cortado aqui, e aqui aparece a parede branca da sala, aqui o balcão da cozinha, aqui o quarto de banho em mármore, são pedras de mármore, em que ao tomar chuveiro se espreita, e aqui mais um quarto. Isto é o alçado de trás, que são só quartos. E há a imagem daqueles quartos que já vimos, que é uma janela, um armário, uma janela, um armário. E depois, quando estava pronto em Tosco, o cliente, que é um tipo muito simpático e bom cliente, disse-me assim: o que é que você acha disto? O que é que lhe parece? E tive esta frase infeliz e disse: parece um hospital na Bulgária. E eu: pois é, não acha um bocado triste? Acho. Mas a arquitetura não tem que ser gaiteira. E então fiz um levantamento dos edifícios de Arte Nova em Aveiro, que eram pintados com estas cores. Aqui estão um bocado carregadas, as cores quase líquidas, estes amarelos, azuis e rosas. E, portanto, pintei como se fosse um corte. Isto acontece muito quando vai-se pela rua e vê-se as casas demolidas e aparece bocados de estuque, pinturas e cores. E assim, penso eu que acabarei. Com o tempo, isto está a começar a desbotar e não vai ficar tão gaiteira. Esta imagem também pode funcionar o módulo não só para quartos de banho, com guarda-vestidos, mas aqui temos este sistema dos gabinetes para a lusófona. Por exemplo, os gabinetes dos professores têm esta vista maravilhosa para a ponte Luís I. E a sala dos professores vai enquadrar também nesta sala, nesta vista. É evidente que esta modulação, a arquitetura não se inventa nada. Quando eu digo é para ser culto, ou trabalhamos para ser cultos, é para ter na cabeça de não fazerem erros por improviso, não fazer-se erros dos outros que já fizeram bem. Portanto, eu tenho a certeza que esta fórmula vai resultar, porque já foi experimentada, nesta modulação, em que a vista é enquadrada por 2 pilares e um caixilho. Portanto, esta receita vai dar bem aqui. Muito obrigado.